Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia, uma excelente quinta-feira para você. Como é bom poder falar da palavra de Deus, falar deste livro maravilhoso que é a carta de Paulo aos Gálatas, uma carta que fala da liberdade em Cristo, uma carta que apresenta a graça do Senhor de uma maneira maravilhosa. Não há como não nos maravilharmos neste livro do apóstolo Paulo, aos Gálatas. E é muito bom ter sua companhia nessa sequência que voltamos a realizar dos nossos devocionais diários. Ainda com algumas dificuldades, mas estamos resolvendo. Está sendo... Não vamos deixar de fazer aquilo que é nossa obrigação, anunciar o evangelho da graça, o evangelho da salvação, o evangelho da verdade. Nós estamos olhando para a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versos 23 e 24 hoje, porque nós estamos falando sobre a questão de nos termos da lei ou nos termos de Cristo. Nos termos da lei, escravidão. Esse é o nosso tema. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, sumiu aqui? Não, Gálatas, capítulo 3, versos 23 e 24, que diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Antes, ou seja, nos termos da lei, era escravidão, era assim que vivíamos. Então, depois de usar na maior parte do capítulo 3, dos versos 6 a 22, na terceira pessoa, Paulo agora reverte e começa a falar na primeira pessoa, nós, a primeira pessoa do plural, nós, ele estava, e usando nós, então, ele antes de tudo se identifica com o povo judeu, ele se coloca na mesma condição, na mesma situação. É assim que Paulo, então, se coloca agora, nós, antes de tudo, então, ele se identifica com ele, mostrando claramente que ambos os pactos, ambos os convênios que Deus havia feito, foram dados a Israel. E num sentido mais amplo e mais abrangente, ele se identifica com toda a humanidade, judeus e gentios. Mesmo o gentio pagão, que nunca houvera falado do verdadeiro Deus, está sob a obrigação de guardar seus padrões morais e espirituais. E se ele ignora essas normas, ele vai enfrentar o julgamento de Deus. Paulo usa duas figuras para representar a lei de Deus e os seus efeitos sobre os incrédulos. Primeiro, ele usa a figura de uma prisão e em seguida a figura de um guardião, Muito bem, vamos olhar então a primeira figura, a figura da prisão. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados ou encarcerados, presos, fechados nela. Para essa fé de futuro, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, antes da salvação reveladora de Deus, o que Paulo nos mostra aqui é que, fora de Cristo, os homens estavam numa prisão espiritual, os homens estavam afastados de Deus. As palavras poderosas de Paulo em outra epístola também, Paulo fala isso também em Romanos, onde ele mostra que a ira de Deus era sobre os homens, porque os homens rejeitaram a verdade por causa da injustiça. Então, antes que viesse a fé, o homem estava preso, sua consciência preso na sua pecaminosidade, preso na sua incapacidade de cumprir perfeitamente as exigências da lei de Deus. Isso de fato então mostra a sua impossibilidade
de encontrar a graça salvadora. O objetivo da lei é revelar e convencer os homens do pecado. É isso que Paulo vai declarar em Romanos 7. Então, na verdade, o perdão não significa nada para uma pessoa que não tem consciência do que ela fez de errado, que acha que está tudo bem. Ela não entendeu que ela pecou gravemente contra o Senhor, que ela está afastada do Senhor e que ela precisa da misericórdia salvadora do nosso Deus. É inútil pregar a graça até que as demandas impossíveis da lei demonstrem a culpabilidade dos homens diante de Deus. Então, na verdade, nós devemos mostrar que o homem está debaixo da custódia da lei, preso pela lei, amarrado pela lei. Por isso que nós não vivemos pela lei, vivemos pela graça. A lei não se vive, porque a lei demonstra o nosso pecado, demonstra que estávamos presos, encerrados debaixo do nosso pecado. É a graça que nós vivemos, é o Evangelho de Jesus Cristo que nós vivemos. E se você ainda não compreendeu esta realidade, se você ainda não compreendeu que você precisa do Evangelho, se você ainda não compreendeu que a salvação é somente a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, então você precisa hoje se arrepender do seu pecado, reconhecer Jesus como seu Senhor, ter uma vida transformada, sair da prisão da lei para viver a experiência maravilhosa da graça salvadora e misericordiosa de Jesus Cristo. Grande e forte abraço para você. Amanhã nos encontramos em mais um Devocional Diário. Tchau, tchau. Uma palavra de amor, uma palavra